Hora de informação importante: Luiz Henrique, atacante da seleção brasileira e ex-jogador do Botafogo, deve ser negociado pelo Zenit na metade do ano. A verdade é que o investimento de 33 milhões de euros feito pelo Zenit para a compra do atleta junto ao Botafogo até aqui não se justificou. Não dá para dizer que o Luiz Henrique está brilhando por lá. Pelo contrário, são 18 jogos, 3 gols e 2 assistências. Um detalhe importante: os 2 dos 3 gols marcados foram nas 2 últimas partidas, uma delas em que ele sai do banco de reservas. O Luiz Henrique, na penúltima partida do Zenit, faz o gol e acaba sendo substituído no início do segundo tempo. Ele começa o último jogo na condição de reserva, entra no finalzinho para marcar o gol da vitória contra o Baltica. A chegada, por exemplo, de John, contratado do Red Bull Bragantino, diminuiu um pouquinho do espaço do Luiz Henrique. E hoje, os principais brasileiros do time são o Wendel, que já foi pretendido por vários clubes brasileiros, entre eles Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras, o John, que acabou de ser contratado, e em especial o Pedrinho, jogador formado na base do Corinthians. Não confunda o Pedrinho que jogou no Atlético. Me refiro ao Pedro, que foi negociado com o Zenit naquela transferência que trouxe o Yuri Alberto para o Parque São Jorge. Importante registrar que são vários os brasileiros que atuam no Zenit. Nessa última partida contra o Baltica que eu citei, foram 7 brasileiros em campo, 6 titulares e o Luiz Henrique quem entrou no decorrer da partida. A tendência é que o Luiz Henrique e o Nino sejam vendidos na metade do ano, mas não esperem por fáceis negociações ou por valores baixos. O Zenit costuma dificultar até transferências de atletas em baixa, como foi o caso do Gerson para o Cruzeiro. É possível cravar que o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, desistiu de vender André para o Milan, também por causa do técnico Dorival Júnior. O treinador campeão da Copa do Brasil no ano passado e da Supercopa do Brasil desse ano tem dado sinais de descontentamento com o departamento de futebol e em especial com a diretoria, por conta de uma série de decisões tomadas. Tudo começa lá atrás, quando o Dorival é contratado e a promessa de 4 reforços não é cumprida. Isso foi mal digerido pelo treinador, que acabou ficando um pouquinho mais quieto no fim do ano passado, porque correu enorme risco de demissão. Ele só se salvou da dispensa após o título da Copa do Brasil. Nesse ano, grande, por conta dos 2 títulos conquistados recentemente, o Dorival se sentiu confortável para fazer uma série de exigências. Ele ficou muito, mas muito incomodado com o fato de o Alisson não ter sido contratado. O Alisson era o jogador pretendido pelo Dorival e não o Alan, contratado junto ao Flamengo. O episódio do André só reforçou toda a chateação do técnico, que ainda cobra mais 3 ou 4 reforços até o fim da janela de transferência. Essa janela se encerra na teoria nessa terça-feira, mas na prática teremos a possibilidade de clubes contratando atletas que disputaram o estadual até 27 de março. Você deve ter ouvido ou lido sobre a declaração forte do Dorival depois da eliminação do Corinthians para o Novo Horizontino no último sábado. Ele deixou bem claro que vender o André seria um enorme equívoco e que ele havia deixado isso bem claro para o presidente Osmar Stabile. O Stabile recuou, desistiu do negócio, como eu contei com exclusividade nas minhas redes sociais e também aqui no YouTube. O grande ponto é que o Milan assegura que só faltava a assinatura do presidente do Corinthians. Todo o restante já estava fechado, inclusive com o aval do próprio presidente. O Milan não descarta ir à FIFA para tentar a confirmação da venda do André. Vai haver uma nova reunião nessa segunda-feira para ver se o Milan melhora um pouco a proposta ou se o Corinthians é forçado a negociar o atleta pelas condições já combinadas de 15 milhões de euros fixos mais 2 milhões de euros em bônus. Só para completar mais alguns bastidores, o Milan se defende afirmando que tem 32 e-mails trocados com dirigentes do Corinthians até a confirmação do negócio. E entre as assinaturas nesse contrato, há também a assinatura de um diretor jurídico do Corinthians, o que confirmaria que o negócio estava selado. E você, o que pensa dessa história? Já usa o espaço para comentário, só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. E Júnior Santos deve ser anunciado muito em breve como novo reforço do Botafogo. O que pouca gente sabe é que o Corinthians tentou atravessar esse negócio. Nos últimos dias, Marcelo Paz, representando o Timão, e Paulo Brax, o homem forte do futebol do Galo, conversaram, num primeiro momento, para que o Júnior Santos fosse emprestado até dezembro, com o Corinthians arcando R$500 mil por mês e os outros 500 mil sendo acertados por conta de uma dívida que o Corinthians tem para com o Atlético. Depois, surgiu a possibilidade de uma troca,
com o Júnior Santos virando reforço do Corinthians e Pedro Raul atuando por empréstimo até dezembro no Clube Atlético Mineiro. Essa possibilidade agradou ao Paulo Brax, mas acabou sendo esbarrada por conta da contratação de Eduardo Domingues, o técnico atleticano que veio da Argentina, mas especificamente do Estudiantes, conhece muito pouco sobre o Pedro Raul e pediu para que esse negócio fosse retomado só mais para frente. O Botafogo entrou forte na parada, se acertou com o Atlético Mineiro e os últimos detalhes estão sendo trocados para um empréstimo até dezembro, com a maior parte dos vencimentos pagas pelo Botafogo. Júnior Santos, que foi artilheiro da Libertadores, viveu bons momentos com a camisa botafoguense. Ele, ao contrário da primeira vez em que o Corinthians tentou contratá-lo, até tinha o aval de Dorival Júnior para virar reforço alvinegro, mas prevaleceu a vontade do Botafogo e tudo se encaminha para que ele seja anunciado a qualquer momento. Só para completar o noticiário corintiano, Osmar Stabile, presidente do Corinthians, tem reunião marcada para as 19 horas dessa segunda-feira com o Diogo Silva, representante do André. Esse encontro acontece no Parque São Jorge para tentar avançar ou não em relação à venda do atleta para o Milan. Já João Ricardo terminou seus exames, o goleiro que pertence ao Fortaleza e chegaria por empréstimo ao Corinthians. Se tiver tudo ok nos exames, ele assina contrato de empréstimo até dezembro, prorrogável por mais um ano, caso o Corinthians não seja rebaixado no Brasileirão. Mas vamos lá, vamos falar de que o Corinthians ainda segue no mercado da bola. A janela fecha amanhã, ou nesta terça-feira, na verdade, no dia 3 de março. Mas a partir do dia 4, a partir desta quarta-feira, existe uma janela específica até o dia 27 de março para jogadores que disputaram os estaduais das séries A e B do Campeonato Brasileiro. É a janelinha que a gente chama, onde os clubes podem contratar jogadores que disputaram os estaduais, porque muitos jogadores, por conta do calendário das suas equipes, acabavam ficando sem plano de carreira, né? Muitas vezes terminava ali o contrato e o cara não tinha para onde ir. E muitos destaques acabam sendo aproveitados, né, pelas equipes de elite. Então, com isso, os clubes podem contratar jogadores que disputaram os estaduais. Com isso, o Corinthians fez uma consulta pelo zagueiro Dantas, de 21 anos, do Novo Horizontino. Titular, inclusive, jogou contra o Corinthians nessa semifinal e vem sendo destaque, inclusive, do time, não só de hoje, né, mas nas últimas temporadas, com o time na Série B e ele se firmando ali na boa defesa do Novo Horizontino. O Corinthians fez uma consulta e, inicialmente, o Tigre, o time do interior de São Paulo, estipulou um valor de 2 milhões de dólares para poder negociar o jogador, que já teve interesse de Botafogo, de Fluminense, de outras equipes do futebol brasileiro. Não tem sido o habitual do Corinthians nessa janela, nesse momento, de adquirir direitos, né? E 2 milhões de dólares não se trata de pouca coisa, é mais de 10 milhões de reais. Então acho muito difícil que o negócio avance nesse sentido. Mas, vamos lá, né? De repente alguma troca por jogadores, um Pedro Raul, sei lá, né? Se o Novo Horizontino topar, você consegue parcelar um valor, dar uma entrada aqui, né? O Corinthians conseguiu fazer isso com o Matheus Pereira, mas é um valor que você vai abater lá, é um empréstimo, abater caso você queira adquiri-lo, né? O meia do Fortaleza. Então, tem alguns moldes de negócio que podem acontecer, mas nesse caso, eu acho que aquela história do valores assustam, né? 2 milhões de dólares, não sei se o Corinthians vai avançar, mas houve uma consulta, o que indica que o Corinthians também está atrás do mercado de defensores, de zagueiros, talvez entendendo que o Tchoca pode ser vendido, né, já na próxima janela. Hoje ele tem uma dupla de zaga afirmada, que é o Gabriel Paulista e o Gustavo Henrique, e tem uma reserva, que é o André Ramalho e o Tchoca. Tá tudo bem, porque o Kaká foi liberado, o Félix Torres foi liberado, o Angileri faz terceiro zagueiro, o Ranieri também. Não se trata lá de uma necessidade, mas quem sabe foi dentro de uma oportunidade de mercado. Vamos tentar entender. Jesse Lingard já chegou, né? A gente falou sobre o meia atacante inglês de mais de 200 jogos na Premier League, de 33 jogos com a seleção inglesa e que aos 33 anos já desembarcou em Guarulhos, já fez exames médicos nessa segunda-feira e passou boa parte do tempo na Neoquímica Arena produzindo vídeos, né? Não ele, mas a Corinthians TV, né? O departamento de marketing e comunicação do clube, produzindo vídeos com ele para um anúncio todo especial. Ele, pelo que a gente pode flagrar, né? Imagens reveladas aí pela TV Gazeta, ele vai usar a camisa número 77, que é uma camisa super icônica, né? O Jadson usou essa camisa no título paulista de 2017, no brasileiro também. O 77, né? Pelos 40 anos ali em 2017, foi uma... Acho que foi o Jô que usou, na verdade, o Jô usou a 77 em 2017. Eu acho que foi isso. Agora me deu um branco. Mas é uma camisa muito valorizada pelo título, né? De 77, o título paulista sobre a Ponte. E aí,
Também estava no telão Welcome to Favela. É um anúncio em inglês misturado com português aí para poder valorizar a chegada do Jesse Lingard, que vai ter um anúncio aí provavelmente nessa terça para o Corinthians confirmar nas redes, visto de trabalho, aquela coisa, mas tem um tempo aí, né? Agora o Corinthians tem alguns dias, ganhou alguns dias para poder registrar, inscrever o jogador e ele, quem sabe, poder já estar à disposição contra o Coritiba no dia 11 de março. Aí depois a gente vai ver a parte física, ele vai ser apresentado, entrevista coletiva e a gente vai entender qual é a previsão aí do Jesse Lingard entrar no time. Vale dizer, né, que o Dorival Júnior participou da negociação, porque com o Zaccaria, né, teve aquela história de que não, eu não pedi, parecia que ele não estava satisfeito com a vinda do marroquino, que trata-se de uma contratação um pouco aleatória, mas, poxa, gente, é ingenuidade achar que não passou pelo departamento de futebol, pela comissão técnica, e o Dorival está tendo tanta influência assim no clube, né, a ponto de esbravejar a entrevista coletiva contra a venda de jogadores, e não é uma crítica, é uma constatação do tamanho que ele ganhou no clube depois dos títulos conquistados, e tá certo. Então, toda a contratação passa pelo treinador, e ele gostou muito da possibilidade, da oportunidade de mercado de ter o Lingard no time. O Marcelo Paz também elogiou a predisposição do Lingard. Desde que o Corinthians procurou, ele procurou saber mais do clube, ele trocou mensagens com o dirigente, perguntou como é que estava o time. Muito legal essa vontade, né, essa disposição do Lingard, esse interesse em saber das coisas do Corinthians para que a negociação fosse avançada, como acabou avançando e acabou sendo efetivada. Então, houve uma vontade de todas as partes, né, para que o negócio acontecesse. Agora é vê-lo em campo para a gente ver o que ele pode render com a camisa do Timão. E para a gente fechar, a gente tem que falar um pouco mais sobre a situação do André, né? Depois da entrevista do Dorival, a entrevista do Marcelo Paz, a recuada do Osmar Stabile na última assinatura, um passivo jurídico aí de que o Milan pode acionar a FIFA, mas na verdade o negócio não está totalmente desfeito, né? Acho que é importante a gente dizer isso. Houve um recuo, o Corinthians quer discutir novos moldes com o Milan, ou seja, o negócio ainda pode acontecer, talvez em outros valores, talvez o Milan não concorde com isso, mas existe o André na parada. Porque o André, a informação é que ele teria aberto mão de 30% do seu valor. Na verdade, isso é uma informação que ela não é confirmada, porque esses 30% que é do jogador podem continuar com ele, ou o Milan pode oferecer uma parte muito inferior por esses 30%, que na verdade pode significar algo muito valioso para o jogador, porque é dele esses 30%. Então ele nessa fatia da pizza, ele pode cobrar o que ele quiser. Ele pode dizer para o Milan, tá, você paga 17, que é a proposta que você está fazendo para o Corinthians, e me dá 1 milhão de euros aqui na minha mão. Quando, na verdade, seriam 8 milhões de euros a parte dele. E aí o Milan pode achar interessante. Beleza, para você se liberar, para você chegar lá e falar para os caras que você quer sair, é isso? É 1 milhão de euros na tua mão? Pronto. E aí, no todo, o Milan gasta 18 por um jogador que tem um valor de mercado de 24, 25 milhões. 24, 25 milhões é um senhor valor para um volante com 10 jogos no profissional. O Moscardo saiu por muito menos. O Danilo, do Palmeiras, para o Nottingham Forest, saiu por 20. O André, do Fluminense, saiu por 22. Pô, valor de Arias. Né? Tudo bem, idade, né? Arias 26. O André 18. Então, assim, tem uma diferença quando você contrata um jogador que eu acho que tem uma estilingada, eu acho que tem um horizonte muito grande na Europa. E a primeira proposta. Calma lá, gente. A primeira proposta. Ah, mas não vai pintar uma proposta maior, ele pode não se valorizar tanto. Ele vai jogar uma Libertadores. Ele tem uma temporada inteira. E outra, se não é pra agora, vocês imaginem, na minha opinião, a burrice que é você vender um jogador por esse valor agora pra entregar no meio do ano, sendo que até o meio do ano ele pode estar na seleção brasileira. Vou exagerar aqui, pode estar na Copa do Mundo. E aí vocês imaginem, pode, cara, futebol tudo pode. Aí você achar, aí você vende ele por 15 e tá valendo 60 na metade do ano. Tô exagerando, mas tô criando uma figura aqui para vocês entenderem o cenário de que não faz sentido, com a janela fechada, você vender agora para entregar no meio do ano, sendo que ele vai continuar jogando aqui e o valor é muito menor do que a gente imagina. Só que tem o André nessa história toda. Então, a minha preocupação, e agora, assim, não é nenhuma informação confirmada, é apenas bastidores, a gente vai conversando aqui e ali, vai lendo a situação, vai depender muito do jogador e do seu staff a partir de agora. Porque, cara, se eles fincarem o pé, que querem sair, vai ser difícil segurar. E aí, o máximo que o Corinthians vai conseguir é tentar aumentar um pouquinho essa fatia do bolo. Ou conversar com o jogador, né? Que daqui a pouco vai mudar a vida dele, ia ganhar uma bala para jogar na Itália, e aí você ter que, né, encarar ele no treino lá, tipo Dorival com o André, né, do tipo, pô, esse cara me barrou aí, a entrevista que ele deu melou o negócio, ia mudar minha vida. Cara, muito jovem, eu nem conheço o André, a família dele, mas assim, é muito difícil, tratando dos valores que a gente tá tratando. Então assim,
Eu tô me perguntando como que o Corinthians vai contornar isso. Com o jogador, com o seu staff, com a família dele, com o próprio Milan, com a FIFA. Foi uma loucura, cara. Mas me parece que houve uma afobação de tentar resolver o negócio. E aí, quando chegou no Dorival, quando repercutiu na torcida, meio que a coisa implodiu. Então, vamos aguardar os próximos passos. O que você acha que vai acontecer e o que você faria? Dorival tá certo? Tem que vender mesmo? O que vocês acham dessa situação toda? Comenta aqui. É isso aí, torcida fiel. Esse aí é o vídeo com as informações do Corinthians pra você. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, que assim você não perde nenhum conteúdo do Timão aqui no canal Corinthians Fanático, que traz sempre as atualizações do Timão pra você. Um forte abraço e até o próximo vídeo com mais do Timão.